Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Guerreiro Brito Losso, sou professor de Teoria Literária do Departamento de Ciência da Literatura da FRJ e esse vídeo é o primeiro vídeo para a introdução a constelações literárias, quer dizer, o primeiro vídeo do curso de Teoria Literária 1. E eu enviei para os alunos. Primeiramente eu quero dizer aos alunos parabéns pela entrada na UFRJ, parabéns por ter entrado na nossa instituição. Enfim, esse é um curso de primeiro período, então eu começo dando boas-vindas aos alunos. Nós estamos, nesse semestre, esse foi um semestre assim, completamente atípico e vocês entraram num contexto que praticamente nunca houve antes assim, na história das universidades brasileiras e, naturalmente, na FRJ também, que é nós estarmos num contexto de pandemia mundial e não ser possível a aula presencial e daí nós estejamos fazendo aqui aulas virtuais, né? Bem, então uma conjunção de dois fatores. Um fator é a questão da pandemia e foi por isso também que as aulas elas demoraram tanto para acontecer, que só agora o semestre está começando, enfim, mas também o fato de que nós vivemos em tempos de internet e que, ao contrário das outras épocas, é perfeitamente possível uma aula virtual e nós estamos fazendo isso aqui, né, um curso remoto. É claro que essa é uma discussão longa, que não precisamos entrar nela, sim, a questão da validade do curso remoto, se o curso remoto é bom, ou se o curso remoto é ruim, enfim. Claro que o curso remoto, assim, a princípio é pior do que a aula presencial, mas as aulas presenciais também têm os seus problemas, então nós vamos tentar retirar desse ambiente remoto as melhores oportunidades possíveis. A gente vai procurar buscar dentro dele as melhores oportunidades de oferecer um curso razoável, né? Também tem o fato, sim, de que todos nós não estamos adaptados a ele. Eu digo isso para vocês também que são jovens, por mais jovens que vocês sejam, por mais que vocês estejam habituados ao ambiente virtual, vocês não conhecem o ambiente virtual como pessoas que acompanharam o início da internet conheceram. Eu acompanhei o início da internet, então eu sempre fui assim um ávido navegador de rede, buscando especialmente conhecimento, buscando fontes de informação, buscando livros, buscando enciclopédias, enfim, diversas fontes que a internet ela proporciona para o estudante o estudante universitário e o pesquisador, muito especialmente. Então, desde o início eu busquei formas de atualizar minha pesquisa a partir da internet. Eu conheço bem assim como funciona a internet, ou pelo menos eu estou num nível assim daqueles que melhor conhecem. E vocês não conhecem esse universo, vocês conhecem uma outra internet, vocês conhecem a internet que vocês viveram na infância, que vocês viveram na adolescência, né, com interesses de criança e interesses de adolescência. Então, agora vocês vão conhecer também uma internet de estudo superior, né? Bem,
Mas não precisamos entrar nessas questões. O que importa aqui é que nós vamos iniciar o nosso curso de Teoria Literária. E vamos abordar questões do tipo o que é literatura, o que é você produzir uma teoria da literatura, qual a importância da teoria da literatura, esse tipo de coisa, né? Mas eu não quero entrar nessas questões inicialmente. Eu quero que o nosso processo aqui na entrada dessas questões ele seja progressivo, ele seja paulatino, tá? E para iniciar essa iniciação, né, a reflexão sobre a literatura, tá, eu vou apresentar aqui um texto literário que eu pedi para vocês lerem, que é o texto do uma pequena crônica, vamos dizer assim, uma pequena narrativa autobiográfica do poeta brasileiro do modernismo chamado Murilo Mendes, né? Retirei desse livro aqui, num livro chamado A Idade do Serrote, que é um livro de 1900, publicado em 1968, e a gente vai ler esse texto. A gente vai dar uma olhada nesse texto, eu pedi para vocês lerem, então a gente vai comentar esse texto. Esse texto ele é interessante para a introdução de nossas questões, certo? É por isso que eu escolhi o texto. Bem, é uma pequena narrativa autobiográfica. O livro é um livro de memórias do poeta, né? O texto é uma das pequenas narrativas desse livro, tá? Uma espécie assim de uma crônica pessoal, uma memória pessoal do poeta Murilo Mendes. Então, assim, ele começa dizendo que ele teve dois professores, né, de língua e literatura francesa, Louis André e Joaquim de Almeida Queiroz. Aí ele vai dizendo que o primeiro transmitiu os conhecimentos básicos. Aí ele fala um pouco assim da história do Louis, desse primeiro professor. A gente não precisa pensar muito nisso. Enfim, e a maneira como ele escreve é muito interessante, porque ele escreve uma coisa e ele vai falando de várias outras coisas, assim, no meio. A princípio, né, ele fala desse professor, e aí ele vai dizer mais ou menos o que ele estudou com esse professor, né, regras da gramática de Raoult, exercícios de antologia de Charles André, da antologia de Charles André, é uma antologia de poemas, né, de textos literários da história da literatura francesa, mais ou menos o primeiro contato que ele teve com a história da literatura francesa. E, enfim, e no meio ele ainda diz assim que tinha umas ilustrações no livro, né? Uma delas é Las Falésias de Etretat, que é umas montanhas, umas pedras maravilhosas que ficam no litoral, enfim, que são lindas, e é um passeio turístico fantástico que existe na França. E ele queria muito conhecer, mas ele nunca as viu, como ele diz aqui. E ele fala umas peculiaridades assim de professor, mas o que interessa mesmo é o seguinte, é que ele vai dizer aqui: se Louis André era em muitos pontos admirável, era o pé de boi, o cozinheiro didático,
Almeida de Queiroz poderia ser considerado o poeta do magistério, né? Então você vê a importância que ele dá a esse professor. Ele quase que fala do primeiro para comparar com o segundo e para mostrar que o interesse mesmo está no segundo, né? Quase como se o papel desse primeiro, que inclusive é uma figura que veio da França, é um francês, né? Esse daí não era tão interessante quanto o segundo, que é um brasileiro, mas que era uma figura que se aprofundava muito mais na literatura. E não ficava na língua, não ficava numa coisa assim muito elementar, não ficava numa coisa didática e superficial. O que interessava ao Murilo Mendes é essa figura aqui, o iniciador aos ritos de uma alta literatura. Quer dizer, esse senhor, esse professor, foi para o Murilo Mendes o poeta do magistério. O outro não, o outro foi um cozinheiro didático. Ele compara de uma maneira curiosa, né? Assim, um é cozinheiro, outro é o poeta do magistério didático, né? A gente até pode interpretar que a palavra cozinheiro pode não ser necessariamente aqui uma palavra de diminuição, né? Mas enfim, de qualquer maneira, o Almeida de Queiroz é a figura interessante. Né? Aí ele fala, quer dizer, a cidade naquele tempo contava com muitos humanistas versados nas letras clássicas. Nenhum deles, entretanto, trazia o charme de Almeida de Queiroz. Ele está falando aqui da cidade de Juiz de Fora, que é a cidade da infância dele, é a cidade que ele nasceu, que ele viveu, entendeu, durante muito tempo. Que é uma cidade que hoje ela sempre foi importante, ela até hoje ela é importante, ela tem uma universidade federal fantástica, eu acho ótimo, eu tenho vários amigos lá, né, uma universidade assim de peso, com cursos muito bons, com mestrado e um doutorado em letras, em ciência da religião, sabe? São cursos assim de muito bons. E o Murilo Mendes faz parte da tradição da cidade, né? Um dos maiores poetas da literatura brasileira. O Murilo Mendes faz parte dessa tradição literária da cidade. Então ele está dizendo aqui que a cidade contava com muitos humanistas, não poucos. Humanistas são as figuras que estudam, né? Naquela época, esse nome era o nome para designar aquela figura que detinha um grande conhecimento erudito, né? De todos os saberes em geral, né? Um deles era Almeida de Queiroz, e ninguém tinha tanto charme quanto Almeida de Queiroz. Né? Aí ele fala, né, eu já havia entrado na adolescência, quando o velho mestre, notando meu gosto pelo estudo da língua francesa, propôs a meu pai ministrar-me lições individuais de literatura. Né? Então, não fica lá muito claro no texto, mas parece que o primeiro professor era um professor mais inicial, e esse é um segundo. Mas o mestre, né, o Almeida Queiroz, ele observa o talento desse adolescente, né, o interesse dele pela literatura francesa e o talento, e o gosto, né, e propôs ao pai do Murilo Mendes para que ele mesmo dê lições individuais de literatura ao adolescente. Né? E aí ele começa a falar dessa figura, né, do professor. Então, o que significa isso? Significa que o Murilo Mendes ele teve contato privilegiado com esse professor. Ele não teve só aulas na escola, como ele tinha com os outros colegas. Né? Ele teve aulas particulares com Almeida Queiroz. Né? Isso proposto pelo próprio. Certo? Quer dizer, o Murilo Mendes ele impressionou o seu professor, e o seu professor ele
propôs ao pai que desse continuidade a esse interesse com aulas particulares, né? Aí ele vai descrevendo o professor. Era um apaixonado da França que visitara a mocidade, né? Aí ele vai falar das mulheres, dos jardins. Aí ele vai fazer uma descrição do ambiente onde o professor vivia, porque era o lugar para onde ele ia. Ele ia para a casa do professor, para ter aula com o professor, tá? Então, aí ele fala, né? Visitavam-me aos ouvidos acordes de piano, fragmentos de Chopin, Schubert, Beethoven e dos meus tão familiares estudos de Czerny. Ele está falando aqui do repertório de piano, então tinha um piano em casa e as pessoas, as filhas dele tocavam, né? Enfim. E era um repertório romântico. Você vê, são compositores da música clássica românticos, né? Beethoven, o primeiro grande romântico, né? Depois Chopin, um dos maiores compositores de piano que existiram, Schubert, que é uma espécie de um discípulo de Beethoven, né? Um segundo grande nome do romantismo. E esse Czerny, ele é um compositor, não é bem, é um compositor também, mas ele escreveu um manual de estudo de técnica de piano para a mão esquerda e para a mão direita, né? Então esses estudos dele são famosos e os pianistas eles geralmente começam assim a sua vida estudantil assim com esse método, tá? Sabia que dentro dela, aí ele vai falar dessas filhas ou figuras que estavam lá no meio, assim, as mulheres, né, e as fantasias que ele tinha com essas meninas da época. Isso tem, digamos, o seu lado, nessa crônica que ele faz, isso tem o seu lado picante, né, é interessante. E ele ficava aplicando mentalmente os versos de Musset e Lamartine aprendidos à custa de meu professor. Quer dizer, enquanto ele fantasiava com essas meninas, ele pensava nos versos de dois poetas românticos que o professor apresentou a ele, né? Então esses dois poetas, Musset e Lamartine, são dois grandes poetas românticos da literatura francesa, né? Bem, aí continua. Almeida de Queiroz, ele faz assim uma descrição física, né, dele, diz que ele era coxo, né, e ele gostava tanto do professor que dizia que o fato de ele ser coxo aumentava-lhe o charme, né? Parecia que ele fazia parte de um teatro, de uma peça de teatro, que ele era um personagem importante de uma peça de teatro, do teatro elisabetano, né? Enfim, você vê, são referências literárias que o Murilo Mendes está colocando aqui para descrever o seu professor, o professor que iniciou ele à literatura, né? Depois de o conhecer, passei a achar imperfeitos os não coxos, isto é, 99% da humanidade. Isso aqui é um momento irônico do texto, né? Quer dizer, como o professor ele era tão charmoso, né? Então, assim, quem era não coxo é que tinha problema, na verdade, né? Então você vê a ironia dele, inclusive a maneira como ele valoriza, né, a deficiência, a chamada, hoje em dia a gente nem chama mais de deficiência, né? Mas que no passado se chamava, né, assim, a deficiência física, né, do professor. Então isso é uma coisa interessante da pequena ironia que aparece aqui nesse texto, né? E aí ele vai começar a descrever o ambiente de estudo, o escritório do professor, tá? Aí ele fala, no seu amplo gabinete de estudo notavam-se uma mesa, algumas cadeiras, ausência de estantes e tal e tal e tal. Aí ele fala, e muitas arcas encostadas às paredes, fotografias
de mestres da literatura francesa. Então você vê aqui que você já tem a fotografia dos mestres, né? Você tem fotografia de professor, de grandes nomes da literatura francesa, então provavelmente você vai ter a fotografia de figuras como Lamartine, como Musset, que ele está citando, né? Ou algo semelhante. Se não são esses nomes, são outros. Depositava-se ali o Essência, provavelmente Racine, porque ele vai citar mais abaixo que o professor gostava mesmo de Racine, né? Depositava-se ali o essencial dessa literatura, da Chanson de Roland até o meio do século XIX. Então, assim, no ambiente, o adolescente, o neófito, né, ele já tinha uma visibilidade, né, da biblioteca do professor. Então ele podia identificar os livros que estavam lá e a importância desses livros, porque o professor falava desses livros, né? E, enfim, aí ele fala da Chanson de Roland, porque esse é um dos primeiros grandes textos da língua francesa, né, da literatura, do início da literatura francesa. É um texto que foi escrito entre o século XI e XII, tá? Uma canção de gesta. O que é canção de gesta? É canção de batalhas medievais, certo? Então, da Chanson de Roland até o meio do século XIX. Você vê, o Murilo Mendes, ele vive, ele nasceu em 1901, ele morreu em 1975, se eu não me engano. Morreu com 74 anos, se eu não me engano. Enfim, viveu bastante, né? E provavelmente ele está se referindo aqui aos anos 10, 1900, né? A década de 1910, tá? O momento em que ele entrou em contato com esse professor, né? Enfim, que ele viveu tudo isso daqui. Então, assim, 1910, para 1910, o meio do século XIX, né, você parar a biblioteca até o meio do século XIX é normal, entendeu? Naquela época você não estudava muito literatura contemporânea, você estudava mais a literatura do passado do que a literatura do presente, entendeu? Esse é que era o normal, estudar a literatura do passado, né? Então, esse professor ele não é um professor passadista, não é um professor conservador, não é isso não. É porque a biblioteca desse professor ela correspondia ao valor que as pessoas davam mais ao passado do que ao presente, isso era normal, né? Ele era um professor típico nesse sentido, né? Daquele tempo, né? Então, você vê que o arco, que a história que ele abrangia desde o século XI até o metade do século XIX, é um arco bastante considerável, né? E é o arco que se estudava da literatura, da história das literaturas, tá? A gente vai falar isso ao longo do curso, né? Como que se estabeleceu a história da literatura, né? O que ela privilegiou, e etc. e tal. Tá? O professor acolhia-me com gentileza, levando-me logo ao Santo dos Santos, a peça mágica das arcas. Porque ele está falando das arcas, né? As arcas que tinham no escritório do professor, né? Que lá que tinha que aparecia nas bibliotecas, né? Então ele abriu o armáriozinho lá e tinha os preciosos volumes, né? Então, você vê a descrição poética, né, extremamente literária que o Murilo Mendes faz. Suas mãos valsavam sobre os preciosos volumes. Né, o professor chegava e as suas mãos chegavam e viam um livro, depois elas valsavam sobre os livros, entendeu? Elas ficavam dançando em torno dos livros que ele tinha, entendeu? Preferia os mestres do século XVII, mormente, principalmente a Racine e La Fontaine, né? Enfim, Racine é um dos grandes nomes assim do teatro francês, né?
e me explicava com prazer manifesto, mas não deixava de me instruir a respeito de Malherbe e Ronsard, né, de certos autores do século XVIII, como Fontenelle. Ele vai falar mais abaixo sobre esse Fontenelle. É um escritor iluminista, né, ou pré-iluminista, iluminista, iluminista, né, da França. Né, um escritor de textos sobre planetas, sobre astronomia e tal. Filosofia científica que existia, né, uma espécie de um discípulo de Descartes. Esses outros nomes aqui são grandes nomes da literatura francesa, né? Ronsard, né? Um dos primeiros grandes poetas da lírica francesa, né? Enfim. E aí ele fala, de vez em quando, 2 volumes de encarnação cuidada, Gerard de Nerval e Baudelaire, que aí era até onde que o professor chegava em termos de contemporaneidade. Esses são os poetas modernos, são os poetas do século XIX. Né? Gerard de Nerval é um poeta da época do Romantismo, um poeta, né, considerado maldito, um poeta poderoso, assim, boêmio, né, uma figura muito interessante. E Baudelaire, que é assim, o fundador da poesia moderna, né? O poeta mais importante do século XIX. Tá? Ajuntando que ainda não chegara o tempo de eu os entender. Quer dizer, ele chegava a apontar esses livros, mas ele ainda não podia entender. Por que ele não podia entender? Porque estava mais próximo historicamente. E para você, naquela época, se pensava que, né, a história da literatura você tinha que começar do passado e ir progressivo e ir progredindo na história. Né? O que hoje a gente pensa que isso é falso, né? Porque quanto mais distante no passado, mais difícil de entender. Exatamente o contrário, né? Totalmente contrário, assim, quanto mais próximo historicamente, mais você entende, porque está mais próximo daquilo que você vive. Quanto mais difícil, mais distante historicamente, mais complicado é de entender, né? Essa é a verdade, né? Só que também não dá para você fazer uma história da literatura que vai do mais atual pro mais distante no tempo histórico. Também não dá para fazer isso, porque o tempo histórico ele é progressivo, inevitavelmente ele é progressivo. Então também assim você vai entender por que uma coisa é daquela maneira, porque uma outra coisa aconteceu anteriormente, né? Você vai entender, assim, tem uma inevitável causalidade, né, no tempo histórico. Né? Embora as coisas a gente não possa falar só sobre em termos de causalidade, às vezes até é o contrário, mas de qualquer maneira o anterior é que influencia o posterior. É claro que o nosso presente ele determina a nossa visão sobre qualquer outro tempo histórico. O que a gente vive agora determina o que a gente pode entender, né, do que aconteceu há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, há 400 anos atrás. Né? Então, assim, na verdade, a gente depende do presente, né? O presente dá as coordenadas para a gente entender qualquer coisa que a gente tenha que estudar de tempos históricos que a gente não teve experiência, né? E, ao mesmo tempo, os tempos históricos que a gente não teve experiência, eles nos formaram. E a história, e a gente estuda história justamente para entender da onde que a gente veio, né? Por que o mundo ele é o que é nesse momento. Né? Bem, aí ele vai falando umas peculiaridades, né? Segundo ele, Vinhe não era conhecido em Juiz de Fora, nem talvez mesmo no do Rio. Você vê, ele está falando como se o leitor conhecesse, tá? Vinhe é um escritor romântico, né? Discípulo de Victor Hugo, que é um dos maiores escritores assim dessa primeira metade do século XIX e chegou a viver também
parte da segunda metade do século XIX, né? Victor Hugo, o autor de Notre Dame, né? Dos Trabalhadores do Mar, enfim, o autor de grandes obras literárias, né? Corcunda de Notre Dame, enfim, um dos maiores escritores da literatura francesa, né? Era um discípulo dele e era um poeta mais pessimista, né? Daquele romantismo mais negro, né? Era uma figura também especialmente interessante, assim, da literatura francesa. E fez-me copiar várias vezes trechos do Discours sur l'universalité de la langue française, Discurso sobre a universalidade da língua francesa, de Rivarol, que essa figura daqui, ele é um escritor, da segunda metade do século XVIII, né? Rivarol. E esse, quer dizer, o professor que era o Almeida Queiroz, ele propunha como exercício, né, para exercício de escrita, né, da língua francesa para o Murilo Mendes, para ele copiar várias vezes trechos desse livro. É um livro pequenininho, é um artigo, na verdade, um artigo, um ensaio. Isso aqui é um ensaio sobre a universalidade da língua francesa do Rivarol, que é uma, assim, é um ensaio de defesa enfim, do valor, do valor superior que tem a língua francesa para a literatura, esse tipo de coisa. Tá? E que foi publicado em 1784, então isso é final do século XVIII, certo? Já passou da época do iluminismo, já está entrando na época que normalmente a gente chama de pré-romantismo, mais ou menos isso, assim, né? Enfim, onde se ilustra a claridade do espírito francês. Aí o Murilo Mendes ele tece considerações sobre esse livro, porque ele leu esse ensaio e ele fala uma outra coisa, assim, né, curiosidades, assim, peculiaridades, assim, sobre esse livro. Você vê que esse texto do Murilo Mendes, ele essa crônica pessoal, essa memória pessoal, faz uma espécie de associação livre, né? O professor me pediu para escrever para escrever trechos desse livro. Aí ele começa a falar desse livro, entendeu? Isso é a típica a típica forma que um erudito tem de se dispersar, de certa maneira, né? Mas isso aqui está ligado à estrutura desse texto, né? O texto ele é assim, ele fala do professor, mas ao mesmo tempo fala já da literatura francesa. Ele está falando do professor, mas está falando da literatura francesa e do que ele aprendeu. Está falando da maneira como ele aprendeu, né? Ele está falando de várias coisas ao mesmo tempo, mas que estão intrinsecamente conectadas, né? Uma coisa não existe sem a outra. Não existe a literatura francesa sem a história do aprendizado dele da literatura francesa, né? Então, ele vai interligando, né, esses diversos elementos. E, bem, eu vou ficar, por enquanto, esse é o primeiro vídeo, eu vou ficar por aqui, depois a gente continua. Muito obrigado.